Glória ao Senhor. Eu quero inicialmente cumprimentar a amada congregação, vos saudando no nome maravilhoso de Jesus. Cumprimentar os pastores presentes e na pessoa dos pastores quero cumprimentar os demais obreiros, desejando que todos se sintam bem e juntos possamos oferecer a Deus o nosso culto de adoração. Prazer rever o pastor Denis, que nos dá o prazer de estar aqui essa noite. Não sei se congrega aqui ou não, olha só, então, é um pregador por excelência, vamos assim dizer. Enfim, queridos, nós estamos, como ousamos dizer, no melhor lugar do mundo. Estamos na casa de Deus, na casa do Pai. E todos que aqui chegaram, vieram certamente com o principal objetivo, que é oferecer a sua adoração a Deus. E logo você já vai sentar, eu quero ler uma palavra de Deus, quero lhes transmitir uma palavra do Senhor. O culto vai até as 21h30. Então nós temos um período da mensagem, depois nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e os dízimos, que faz parte da adoração ao Senhor. Queridos, então, vamos ler uma palavra de Deus. Como cada um veio oferecer o melhor de si, o seu culto ao Senhor, aproveite bem esse momento. Ei, olha para mim, por favor, que eu quero chamar a sua atenção. A tua mente vai te trair de vez em quando. Ela te trai, a nossa mente nos trai de vez em quando. Viaja por aí, volta, vai de novo e vem, né? Quantas vezes durante esse culto você já viajou nos pensamentos aí? Mas para ouvir a palavra de Deus, é bom nós nos concentrar bem, fitar os olhos no pregador, mesmo que às vezes ele faça uma cara feia, não tem problema, mas atencionar bem, porque costumo dizer que numa mensagem de meia hora ou 40 minutos, às vezes tem uma meia dúzia de frases que é para a gente, e o restante é distribuído para os demais. Então nós temos que cuidar bem para aquilo que Deus quer falar conosco, nós não venha a perder viajando por aí. Esta é a grande verdade. Em pé como está, vamos ler a palavra do Senhor. Aproveite bem esse momento, faça esse culto ser um culto espiritual. É nós que fizemos o culto. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler uns versos da palavra do Senhor. No verso número 7, capítulo 12, verso 7. Depois eu vou parafrasear na mensagem, fazendo menção de mais alguns versículos. Nos diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos lá, todos juntos? Os irmãos repetem depois de mim. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Novamente, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Queridos, esse verso está inserido em um ensinamento do apóstolo Paulo, quando ensinou a igreja de Corinto acerca da diversidade de dons espirituais, bem como também os dons ministeriais. E, no entanto, baseado neste verso, eu quero, essa noite, segundo a graça do Senhor Deus e o querido Espírito Santo, assim como Ele me iluminar, na minha mente quero lhes transmitir o que da parte dEle vem para a sua igreja. Eu voto ao Senhor Deus e voto à igreja de não lhes falar parafraseando coisas próprias minhas, não obstante usando a parafraseação da palavra num vocabulário humano, mas eu quero e sempre tenho me preocupado que o Espírito Santo venha me iluminar e inspirar a minha mente
para que se fale aquilo que a igreja precisa ouvir e aquilo que eu preciso ouvir para me alimentar, pois nós necessitamos do alimento espiritual diário, tal qual o nosso corpo físico precisa se alimentar diariamente de alimento e água, assim o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente. É conhecido o crente que não se alimenta da palavra de Deus. É conhecido no conversar com alguém que se diz filho de Deus, quando ele é uma pessoa que realmente o seu testemunho não corresponde. Mas aquele que é bem alicerçado, aquele que é instruído na palavra de Deus, aquele que ama a palavra de Deus, ele tem uma conduta de vida equilibrada. Ele enaltece e glorifica a Deus com o seu testemunho, com o seu modo vivendi, sem causar escândalos. Por isso, meus queridos e amados, a necessidade do nosso modo vivendi, o nosso palavreado, o nosso falar, o nosso agir, precisa sim ser iluminado e instruído pelo Espírito Santo de Deus, para que saibamos responder a cada um como convém. O apóstolo Paulo ensinou que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, devem ser agradáveis. E a Bíblia diz, um dos provérbios de Salomão, cujo provérbio não me lembro, mas me vem em mente agora, não sei bem o capítulo e o verso, que diz mais ou menos assim, que como maçãs de ouro em taças de prata são as palavras ditas a seu tempo. E aí então, meus queridos, em toda forma que Deus quiser nos usar, no efetuar da sua obra nas lides ministeriais, tanto no exercer dos dons espirituais, quanto no exercer dos dons ministeriais, Deus deseja ser glorificado no nosso testemunho e da maneira como Ele quer nos usar. Aqui fiz leitura desse verso, do qual quero nesse momento entrar no assunto. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Domingo à noite eu falei um pouquinho aqui sobre a promessa de Deus, a promessa do Pai, e que Jesus enviou o Consolador, e que Ele nos revestiu de poder, que quer dizer, nos revestiu de autoridade. Digo eu, em uma parafraseação, e é importante a tua atenção, e digo eu em uma comparação parafraseando, parece que, permita eu comparar, quando o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes, como todos nós sabemos, não há necessidade de repetir, eu quero aqui exemplificar como que ele trouxe consigo aquilo que ele ia repartir para a igreja, particularmente a cada um, como ele quer, e para o que for útil. Queridos, parece que eu posso ver, se fosse de uma forma física, ele traria numa mão uma mala com todos os dons espirituais, na outra o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito quem se baseia e molda a sua vida praticando o fruto do Espírito, pode ter certeza que este crente já está encomendado para a salvação eterna. Mas, enquanto aqui vivemos, além de nós sermos salvos em Cristo Jesus, se é que o somos, porque não basta ter nome de crente para dizer que é salvo, ser membro de tal ou tal igreja, não, isso não é o suficiente. Para termos certeza da nossa salvação, necessário se faz que a nossa vida condiga com a palavra de Deus, que o nosso testemunho fale que Jesus está na nossa vida, e que os outros possam olhar para nós e dizer, aí está um crente, aí está um servo de Deus, aí está uma serva de Deus, aí está em quem o Espírito de Deus se compraz. Glória ao Senhor. Arnaldo, te controla um pouco aí. Às vezes eu me emociono um pouquinho, e quando se deve ensinar, nós temos que parafrasear de uma forma mais cautelosa, e eu quero falar sobre esse assunto, que é de
tanta importância para a igreja? Irmãos, porque nós somos algo especial. Nós somos a menina dos olhos de Deus, irmãos. Eu tenho que trazer para os irmãos algo bom. Não posso jamais trazer veneno aqui, que venha envenenar ou que venha matar alguém. Eu não posso jamais querer surrar a igreja de Jesus. Ela é a noiva de Jesus. Mas eu tenho que trazer aqui uma palavra, segundo a inspiração do Espírito, que traga edificação para a noiva de Jesus. Um alimento puro que vem do céu, e isto é a palavra de Deus que é revelada para nós, queridos. Então a manifestação do Espírito, como eu parafraseava, parece que eu vejo, trouxe aqui os dons espirituais, os dons do Espírito Santo para repartir, e aí trouxe o fruto do Espírito, que todos nós conhecemos, que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5, se não me equivoco, verso de número 19, me parece que é mais ou menos ali, se talvez um verso antes ou depois, agora minha mente me trai, mas diz assim: o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Veja só, meus irmãos, e tem mais algumas coisas. Quando diz domínio próprio, isso quer dizer ter domínio sobre sua personalidade humana. A nossa personalidade humana, irmãos, ela não quer servir a Deus. Não, o que quer servir a Deus, aquilo que é eterno. Na verdade, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso espírito deseja servir a Deus e morar com Deus. A nossa alma são as faculdades, os desejos, o centro das emoções, os desejos próprios. Isso são as faculdades da alma, e pelo exercer das faculdades da alma, que nós então encaminhamos o nosso espírito para Deus ou para o inferno. Glória ao Senhor. Basta nós termos o cuidado, irmãos, porque o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é o agente executor, daquilo que a nossa alma, ela desenvolve e deseja, as vontades, os desejos próprios. E se esse agente executor, ele executar aquilo que pela visão a nossa alma desejou, nós podemos comprometer o nosso espírito, e aí, achando que estamos salvos, nós podemos estar perdidos. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo está na luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo está nas trevas. Por isso da importância de termos cuidado da nossa alma e do nosso espírito, e por intermédio do nosso corpo é que nós executamos isso. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, que recebemos de Deus, que nos foi enviado da parte do Pai, Ele trouxe e Ele reparte particularmente a cada um como Ele quer. Nós somos o agente executor da vontade de Deus na face da terra. Com quem Deus pode contar para exercer um ministério sadio? Com quem Deus pode contar para que a verdadeira e genuína mensagem seja pregada nos nossos dias? Há uma miscelânea de coisas por aí, irmãos, há uma mistura de coisas por aí, mas a palavra de Deus, ela é primeiramente pura. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Aleluia. E por falar na alma, a minha está regozijando em Deus, porque ela está se alimentando. Queridos, a Bíblia nos diz nos versos anteriores, quando Paulo ensinou dizendo acerca dos dons espirituais, irmãos: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Que quer dizer isso? Ser ignorante, a expressão ignorante, ela quer dizer mais ou menos assim: eu não quero que vocês sejam desinformados, que desconheçam a respeito dos dons.
porque essa expressão ignorância, ela tem duplo sentido. Às vezes quando é alguém que nós esculachamos, mas o verdadeiro sentido dela, o significado é desconhecer. Por isso que Paulo disse, quando consolava a igreja de Tessalônica, quando alguém morria, ele dizia assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Como quem diz, eu não quero que sejam desinformados, como os demais que não têm esperança. E aí começou a ensinar sobre isso. Mas eu não vou ensinar agora sobre a morte, e nem sobre a ressurreição. Eu vou ensinar sobre o Espírito Santo, irmãos. Esse que está aqui essa noite. Hoje eu não vou conseguir terminar o assunto, mas eu prometo que na terça-feira que vem, na segunda-feira próxima, eu vou continuar até falar sobre os 9 dons, sobre a atuação do Espírito Santo, os dons ministeriais na igreja, porque nós somos os agentes executores da vontade de Deus na terra, se é que nós nos colocamos por inteiro na sua direção. Aleluia. E aqui diz Paulo: vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, vários, mas o Espírito é o mesmo. Espírito aqui de E maiúsculo, e aí então se retrata e fala-se sobre o Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aí diz: mas a manifestação é dada a cada um para o que for útil, porque a um, preste atenção nisso, numa dessas você se encaixa certamente. Talvez um desses dons você recebeu da parte do Senhor, mas porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Vou explicar sobre esses dois aqui, porque é importante, irmãos, nós irmos por etapa. Não adianta eu ler tudo aqui e nós não entender nada. Dom da palavra da sabedoria, não diz dom da sabedoria, dom da palavra da sabedoria, difere muito isso. Sabedoria é o dom de Deus, vem do alto. Dom da palavra da sabedoria, algo revelado da parte de Deus. E no entanto, trata-se de uma mensagem sábia, enunciadora, mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Vou explicar mais ou menos assim: é quando um pregador, ou mesmo não sendo pregador, mas é um servo de Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo, aí está a beleza, irmãos, da operação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, queridos pastores e queridos ministros da palavra, o Espírito Santo, ele usa analfabeto, semi-analfabeto, usa adultos e usa crianças, jovens, ancião, ele usa como ele quer. Por isso que eu fiz leitura. Ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Deus usa mudos, Deus usa pessoas surdas, usa. Deus usa aquele que não sabe falar, usa. Deus sabe como usar. E aqui nessa expressão, nesse dom da palavra da sabedoria, irmãos, quer dizer, é quando, às vezes, um chega aqui, inspirado pelo Espírito Santo, até nem sabe ler, mas alguém até lê a palavra para ele. Ele começa a discorrer uma mensagem, e vai pregando, e vai falando, e vai pregando, e vai falando, o Espírito Santo vai usando ele. Às vezes ele até troca as expressões.
Para dizer culto, ele diz curto. Para dizer alma, até diz arma. Sabe, aqueles lá de Tenente Portela, de onde eu era, tem muitos desses. Mas ninguém brinca com alguém que pode até falar arma em lugar de alma, quando ele tem um preparo espiritual, quando ele tem uma intimidade com Deus, quando ele é ligado aos céus, em oração, jejum, consagração. Pode até ter uma expressão errada, mas Deus faz o ouvinte entender certo, porque Deus usa como Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora em que Ele quer. Basta o seu servo estar a pleno dispor dele para ser usado. E aí vai pregando, vai falando, parece que não quer nada, mas entrega uma mensagem das mais sábias, que nem os maiores teólogos nunca pregaram. Mesmo estudando de uma forma minuciosa a palavra de Deus, pesquisando, estudando em faculdades e tudo mais, não consegue às vezes descrever uma palavra revelada pelo dom da palavra da sabedoria. E aí começa a falar, e aí o ouvinte lá, eu estou apontando para cá, não quer dizer que seja você, irmão. O ouvinte no meio do auditório fica se perguntando: como é que pode? Quem contou a minha vida para ele? Como que ele sabe que isso está acontecendo comigo? E fica preocupado, se questionando. E o pregador vai pregando aqui, às vezes não quer nada, mas o Espírito Santo está usando ele, irmãos, pelo dom da palavra da sabedoria, e começa a revelar a vida daquele que está ouvindo de forma bem minuciosa e particular. Eu tive um grande evangelista lá em Sapiranga. Lamentei muito que ele partiu para a eternidade, mas ele não sabia falar, não falava. Ele tinha uma dificuldade, um problema, e no entanto, ele não era fanho, como usa a expressão, não sei qual é a expressão correta que usa para a pessoa que tem a voz assim bem afônica, ou fanha, mas ele só resmungava. Ele falava mais ou menos assim, vocês vão achar engraçado. Eu sei que isso está sendo transmitido e quem está em casa ouvindo, Deus está falando com você também. É só você prestar atenção aí. Você precisa ouvir isso. Porque quando alguém que está cheio de saúde, cheio de condições e possibilidades, e tem uma boa dicção, boa oratória, sabe tudo como ele acha que sabe, às vezes se omite, se esquiva de fazer. Deus chama alguém fanho, que não sabe falar, que só faz assim, ó, chega no outro, isso aí. É engraçado? Parece que é, mas para Deus, não. É Deus usando o seu servo. Foi o maior evangelista que eu já conheci, em distribuir folhetos. Quando eu era o secretário de missões do campo de Sapiranga, todas as semanas, eu entregava nas mãos dele 2.000 folhetos. E lá no escritório do médico, lá na prefeitura, lá no juiz, lá no fórum, nas autoridades, que nenhum outro ia, lá ia o fanho. Entregava lá o folhetinho, e na conversa dele, ele estava falando de Jesus, e ele ficava tempo resmungando daquele jeitinho dele, e entregava um folhetinho, e as pessoas ficavam escutando ele com dó, e ele entregava aquele folheto, as pessoas olhavam o folhetinho e guardavam, e ele saía e ia para outro. Para surpresa minha, passados uns tempos, depois de 10 anos longe de Sapiranga, que eu estava pastoreando a igreja em Nova Hartz, para minha surpresa, me encontrei com ele lá nas ruas de Nova Hartz. Não sei como que ele foi, mas está lá de casa em casa, entregando folhetinhos da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É Deus usando os seus filhos, é Deus usando os seus servos. Ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Aquele homem era cheio do Espírito Santo. E um dia cheguei lá na igreja sede em Sapiranga, ou mesmo, ele tinha muita vontade de pregar, e ele falava para nós e dava a entender que ele queria um microfone e queria pregar para a igreja. Aí eu combinei com o irmão Fernando, o evangelista da igreja de irmão Fernando: amanhã tu vem aqui mais cedo, e
Instala o microfone aí, liga o microfone. Vamos reunir uns 2, 3 e vamos sentar aí na frente, no banco. E vamos escutar o irmãozinho pregar. E vamos deixar Deus usar ele. Irmãos queridos, foi a coisa mais tremenda que eu já pude ver. Eu não cheguei em tempo, mas o irmão Fernando e mais outro irmão já estavam lá. Eu cheguei meio atrasado, que morava em Nova Hartz. Eles estavam lá, o irmãozinho em cima do púlpito lá, com o microfone, fazendo aqueles resmunguinhos dele, e virava para a banda das cadeiras assim, e começava a para ele era profetizar. Eu acho que ele via os pregadores fazer. Virava para o outro lado e falava, e dava com as mãos para as cadeiras, e depois ele apontava para os irmãos que estavam ali na frente, daquele jeitinho, e a glória de Deus começou a descer no meio da congregação. Quando cheguei na porta, que eu vi aquela cena, lá na porta eu fui renovado no Espírito Santo, irmãos. Isso não é historinha para querer emocionar, não. Isso são verdades. O Espírito Santo, irmãos, usa quem Ele quer. Seja Deus glorificado. Então, no dom da palavra, da sabedoria, há uma revelação misteriosa. Dom da palavra do conhecimento. É outra coisa extraordinária, irmãos, a forma como Deus trabalha, como Deus fala, como Deus usa, por intermédio, não deixa de ser semelhante ou parecido com o dom da palavra da sabedoria, porém, trata-se de uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. No dom da palavra da sabedoria, aonde que a pessoa prega de forma misteriosa, que os maiores teólogos talvez nunca usaram essa expressão. Dom da palavra do conhecimento é quando se detalha, se revela tudo o que está acontecendo. Isto é pelo dom do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, que é um dom de Deus. Eu não vou falar aqui sobre a fé natural, e nem a fé para crer na palavra de Deus, para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quando é convencido pelo Espírito Santo e passa a crer pela fé na salvação em Cristo. Aqui a fé como dom. Você já não viu, irmãos, alguém que tem o dom da fé? É coisa gloriosa isso. Ele pode estar morrendo de doente, uma enfermidade mortal, em tratamento médico, até desenganado pela medicina. Mas quando ele chega numa outra pessoa que está doente, está com problemas, olha, Jesus te cura. Vai lá na igreja e o pastor vai orar por você e você vai ser curado. Porque Jesus, ele é poderoso até para ressuscitar mortos, e vai dizendo, e ele está quase morrendo. Mas o dom da fé faz ele enunciar o poder miraculoso de Jesus. É algo extraordinário isso. Mas hoje uma das grandes dificuldades, mesmo que se conheça a palavra, mesmo que se saiba entre o certo e o errado, mesmo tendo plena experiência de ter vivido experiências de milagres, tem pessoas que têm dificuldade de acreditar na sua própria vitória. Quantos que eu conheço, que eu já vi, e ouçam, e se a gente vacilar um pouquinho, a gente cai nessa mesma situação, que quando a gente vê nos outros, a gente tem fé e ora e acredita, e Jesus até cura. Mesmo com essa mesma fé, quando o dodói, como diz o ditado, pegar na gente, se a gente negligenciar um pouquinho, parece que essa fé vacila, e a pessoa passa a nem acreditar na sua própria vitória. Agora, quando a pessoa tem esperança, vive na prática do dom da fé, irmãos, como dom de Deus, é algo extraordinário, e isso é só quem conhece Deus.
Isso é só quem conhece o Espírito Santo. É só quem tem intimidade com Ele. Não comparando, mas vou fazer aqui um exemplo. Ensinamento é mais ou menos isso, irmãos. Embora que nós temos um mestre aqui que a gente fica até meio assim para ensinar perto dele aí, né? Esse ensina bem. Mas Deus usa ele do jeito dele e me usa do jeito que ele me fez. Se eu quiser ser ele, aí em mim vai acontecer a síndrome do papagaio. Eu não quero imitar ninguém, eu quero ser quem eu sou. E não queira ser eu, seja você como você é. Porém, que o nosso ser, seja inspirado, iluminado, dirigido pelo Espírito de Deus. Não comparando aquele menino que uma vez olhando seu pai passar como um equilibrista, seu pai era equilibrista, de um monte ao outro em uma espia, e ele passava para lá e voltava. Aí o camarada, o equilibrista perguntava: quem acredita que eu consigo passar para o outro lado empurrando um carrinho de mão? Todo mundo já tinha visto ele fazer aquela façanha. Nós acreditamos. E lá vai ele com um carrinho de mão e passou para o outro lado. Depois, quem acredita que eu passo com um carrinho de mão cheio de pedras? Levanta a mão, e todo mundo vibrava por aquelas façanhas. E ele passou com o carrinho de mão carregado de pedras por cima daquela espia. E aí depois ele gritou novamente: quem acredita que eu posso levar uma pessoa dentro do carrinho, por cima dessa espia? Se apresenta aí, vem aqui. Silenciou. Ninguém mais acreditou naquilo. Mas de repente, no meio da multidão, rompe lá uma voz. Um menino que diz: eu vou. E quando foi, se dirigiu até lá, embarcou no carrinho, o equilibrista passou por cima, e passou para o outro lado, e retornou novamente, e foi aqueles aplausos, aquela comemoração, e daí chegaram e perguntaram para o menino: mas como que tu pode ter tanta coragem assim? E o menino disse: eu sei quem ele é o meu pai, e eu sei que o meu pai não ia me comprometer. Às vezes, nós conhecemos Deus, sabemos da autoridade e o poder que há no Espírito Santo de Deus, mas quando esse Espírito Santo nos põe à prova, para ver se realmente nós acreditamos, nós naufragamos. E para vergonha nossa, nós às vezes envergonhamos o Espírito Santo de Deus, que já se revelou para nós, que já fez nós ter experiências com Ele quando nós nem pedimos, mas que Ele tem todo o poder, e nós frustramos o Espírito Santo. Mas a fé, dom de Deus, faz nós encararmos qualquer circunstância, por mais difícil que ela seja, meus amados, e sairemos lá na frente vitoriosos, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória de Deus Espírito Santo. Fica em pé, quero orar convosco. No próximo culto, vou ler o mesmo verso, e vou falar sobre mais 3 dons do Espírito Santo. E vamos indo, irmãos, até nós falar nos dons ministeriais também. E enquanto o Espírito Santo nos dirigir, nós queremos falar para a igreja do Senhor, a respeito da sua operação gloriosa, porque eu duvido ter algo mais precioso, irmãos, do que ver uma igreja como esta aqui, ser renovada no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, falar em mistérios, ter mensagens proféticas, revelação, dons de cura, dons de maravilha, discernir os espíritos. Irmãos, não tem coisa mais gloriosa que isso. O Espírito Santo tem para repartir. É só buscar. E ouça, uma vez que recebeu, despertar esse dom.
Um dia alguém disse assim para mim: pastor, eu tenho buscado muito o dom de maravilhas. E uma vez eu orei por um canceroso desenganado pelos médicos, e Jesus curou ele. Bom, aí era o dom de cura, porque o dom de maravilha não é para enfermidade. O dom de maravilha é para deficientes fazer maravilhas, abrir o mar vermelho, enfim, maravilhas. Enfermidade é o dom de cura. Daí ele disse: mas me parece que eu vejo, se eu orar por um paralítico, o paralítico vai andar. Eu disse: então por que tu já não foi orar pelo paralítico? Mas e vamos que esse paralítico não anda. Mas então não andou, mas pelo menos desperta, vai lá, usa a autoridade do nome de Jesus. Foi uma vez, não andou, vai de novo. Depois outro dia não foi, vai de novo. Desperta o dom que há em você. É isso que o Espírito Santo espera da igreja, irmãos. Temos que despertar os dons que Ele nos deu, para que a obra seja realizada. Os infernos caem por terra, tudo que é mentiroso cai por terra, e a verdade aparece, quando Deus está no meio do seu povo. Por gentileza, tem alguém essa noite no nosso meio, eu não posso deixar de fazer um convite, que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para receber essa preciosidade de Deus. Ontem eu falei aqui sobre a veste da salvação e o revestimento de poder, é tornar a vestir novamente. Tem alguém que talvez está parado dos caminhos do Senhor. Ei, você talvez já era muitíssimamente usado nas mãos de Deus. Alguma coisa levou a você negligenciar. Talvez você até foi ferido ou ferida, está machucado, está preso em alguma coisa que te entristece. O bálsamo do Espírito Santo está aqui essa noite. Mesmo que Ele faça a cirurgia com sua palavra, mas Ele cicatriza. Ele põe o óleo do Espírito, esse bálsamo glorioso, para você deixar de sofrer e voltar a sorrir. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, tornar a ser uma bênção nas mãos de Deus como era? Você está vivo, você está viva, ainda há uma esperança. Se você deseja isso, entendeu a palavra, por favor, dê um sinalzinho, não para mim, para Jesus, que você quer ser novamente aquele que você era, aquela que você era. Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém, por favor, dê um sinalzinho assim. Está tudo bem? Você está do jeitinho que o Espírito Santo te fez, te ungiu, te capacitou, então de glória a Deus. Põe a mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Amado Espírito Santo, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu te amo, Senhor. Aqui está a noiva de Jesus, a igreja do Senhor. Talvez muitos feridos e machucados, outros talvez estão mortos espirituais. Ó Espírito Santo, eu te imploro por misericórdia. Se há morto espiritual, ressuscita. Se alguém está doente espiritual, Senhor, cura. Espírito Santo, eu te amo, o Senhor sabe disso. Eu estou fazendo a oração de intercessão e orando por mim também. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Sua graça, Senhor. Que as nossas vozes venham ecoar para glorificar o Seu nome. Senhor, eu não tenho pressa de sair da Tua presença em oração. Eu te imploro, Espírito Santo, aleluia, começa a renovar aqueles que precisam ser renovados.
Começa a fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Senhor, dá, Senhor, essa noite uma porção, a autoridade e o renovo do Espírito Santo. Queremos ver alaridos de línguas estranhas. Senhor, se te agrada em me responder, responde-me. Eu quero ver esta igreja cada vez mais avivada pelo Senhor. O Rabaganda Ramai. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Jesus. Renovando a sua igreja aqui esta noite. Te adoro para todo sempre, no nome de Jesus. Amém.